Em sessão realizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os desembargadores Álvaro Bourguignon e Sérgio Gama foram indicados para ocupar a presidência e a vice-presidência, respectivamente, do Tribunal Regional Eleitoral Capixaba no próximo biênio. Aqui, no TRE do Estado, os nomes foram aprovados e confirmados para ocupar as cadeiras de presidente e de vice do órgão na gestão biênio 2014-2015. A TV Justiça Espírito Santo conversou com o presidente eleito, desembargador Álvaro Bourguignon, que contou sobre os seus projetos para a sua gestão. Acompanhe. Os desafios do TRE, eles são muito volumosos. E são volumosos não apenas em razão da quantidade, mas pela qualidade que o Tribunal Regional Eleitoral exerce como um pilar do Estado de Direito e da democracia. Afinal de contas, como todos nós sabemos, a democracia depende da existência de um processo eleitoral. Porque, como diz o texto da nossa Constituição, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Mas como fará o povo para delegar o poder a quem deva administrar os recursos públicos e fazer com que os direitos sociais inscritos na nossa Constituição Federal sejam efetivamente concretizados, principalmente em favor dos mais necessitados? Isso se faz através da votação. E a votação é um processo tão simbólico e tão democrático que ela representa de forma ímpar o princípio da igualdade. Isso porque o voto do catador de lixo tem o mesmo valor do voto do empresário milionário. Cada voto tem o mesmo valor, Cada um vale um, Cada pessoa tem isso. E o Tribunal Regional Eleitoral, então, tem que fazer com que o processo eleitoral seja um processo revestido das qualidades de dignidade que uma democracia tem que preservar. E quais são elas? A liberdade, a pureza, a legitimidade, o que implica em quê? Numa fiscalização sistemática para um combate ferrenho a todo tipo de corrupção eleitoral. Tentativa de compra de voto através de dinheiro, através de favor, pressão política, tudo isso, não. Temos que ter uma eleição em que cada pessoa seja livre para fazer isso. E o Tribunal Regional Eleitoral, então, dentro da sua delimitação de atuação, não tem limites para atuar. Há uma diferença entre a delimitação e a limitação. A delimitação é quanto à competência, e a nossa competência é sermos um pilar da democracia, pilar forte da democracia e do Estado de Direito. E aí temos que agir sem limites, dentro de um empenho totalmente engajados. Nós vamos fazer com que a fiscalização do tribunal, apoiada por todas as forças, não apenas aquelas forças tradicionais. Por exemplo, os policiais, eles ajudam no processo de fiscalização, A Polícia Eleitoral também ajuda, os juízes auxiliares, todos eles. Mas nós também vamos contar, e isso é importantíssimo, com a participação da sociedade nesse esquema fiscalizatório. O tribunal já tem canais abertos para receber as denúncias, para receber todas as notícias de irregularidade, a fim de que nós possamos atuar e que esse país possa ser um país rico, não apenas porque tem muito dinheiro, mas para que o dinheiro não seja desviado e ele tenha o destino correto, tal como nós queremos, tal como a nossa Constituição garante. A lei de ficha limpa é a Lei 135, que é de 2010, aprovada em 2010. Como sabemos, é uma lei de aprovação por iniciativa popular. Essa fonte de aprovação da lei da ficha limpa, ela faz com que todos nós tenhamos um compromisso muito elevado com a sua aplicação rigorosa. E isso porque nós não podemos eleger pessoas que queiram se aproveitar dos cargos para se enriquecer ilicitamente, seja desviando dinheiro, seja favorecendo grupos indevidamente, ou seja favorecendo ilegalmente pessoas ou coisas desse tipo que a lei faz. Então, a lei ali está. O que nós vamos fazer? Vamos dar cumprimento aos seus preceitos.
né? Ou seja, vamos parabenizar as pessoas, né, que têm a sua ficha limpa, e vamos colocar à margem e excluir aqueles que têm, pela legislação, a ficha suja. Esses não podem participar, porque exercer um cargo público significa, como o próprio nome diz, administrar a república, né? Que vem da terminologia, vocês sabem, da res pública, da coisa pública. E a coisa pública é de todas. Ela tem que ser administrada com honestidade, com dignidade e com correção, né? Nós vamos ajudar a construir, assim como esse tribunal tem feito com todas as presidências anteriores, com tudo, assim como o tribunal tem feito, nós vamos ajudar a construir uma administração que faça com que o princípio da solidariedade e da erradicação da pobreza e da miséria, inscrito no preâmbulo da nossa Constituição e nos primeiros artigos, sejam efetivamente concretizados. Antigamente, esse tipo de denúncia era um tipo de denúncia até, digamos, temerosa por parte daqueles que viam ou que eram testemunha de algum ilícito eleitoral. Isso porque as pessoas tinham que vir pessoalmente e ficavam, às vezes, amedrontadas, né, de sofrer algum tipo de agressão ou de repressão. Hoje, com a tecnologia, tudo isso mudou. E mudou substantivamente, né? Afinal de contas, todo celular tem a sua câmera, não é verdade? Existem gravações que podem ser feitas. Então foi feito, o tribunal já tem aqui sistemas de recepção que funcionam para esses tipos de denúncia, né? Isso vai continuar, né? Se nós pudermos, né? Junto com as conversas que teremos, né? Com os servidores do tribunal, que sempre têm muitas boas ideias para esse tipo de aperfeiçoamento, né? Nós faremos ainda, se possível, uma melhoria nessa recepção, para que tudo aquilo que tenha um leve indício de ilegalidade seja apurado, né? Seja apurado. E se houver, naturalmente, uma concretização da prova de que aquela denúncia é verdadeira, nós tomaremos, então, as providências adequadas para aquele tipo de caso. Faremos isso. Então, todos devem participar. E a participação popular é um dos programas, né, que eu já tenho redigido para fazer em outra forma e em outras fontes. Desembargador, o senhor acredita que as eleições do próximo ano vão ter alguma característica em especial por causa dessas manifestações? Eu creio que sim, porque o nosso país, isso não pode ser deixado à margem, não pode ser ignorado, o nosso país melhorou muito nos últimos anos. Dados oficiais comprovam isso, né? Aqui eu não estou dando uma opinião pessoal, ideológico, partidária. Nós temos dados oficiais que comprovam, por exemplo, a redução da pobreza, né? A elevação do nível de renda do trabalhador e tudo mais e muita coisa. A saúde, por exemplo, a prestação da saúde se expandiu muito, mas tudo isso ainda não chegou, primeiro, num nível adequado material e, segundo, dentro do campo horizontal, ainda não atinge aqueles bolsões mais necessitados. Então, diante dessas manifestações populares, né, e de todas as suas reivindicações, eu creio que está na hora agora da população se utilizar do principal instrumento revolucionário do regime democrático. Qual é? O voto. O nosso senhor constituinte, né, o ex-deputado Ulisses Guimarães, né, quando nós promulgamos a nossa Constituição de 1988, né, ele disse o seguinte: olha, nós saímos da época da ditadura. Naquela época se caçavam as pessoas, todos, políticos, cidadãos, estudantes, com um AI-5, o ato institucional número 5. Ele falou: agora nós temos um AI-5 diferente. Qual é? O voto. O voto é o AI-5 do povo. É através do voto que o povo, então, caça e retira os políticos que não corresponderam àquilo que eles prometeram durante a eleição, aos compromissos que eles assumiram. Então, e isso é muito importante, porque a manifestação é um direito legítimo, né? É uma beleza, uma maravilha, mas a prática mesmo constante, a revolução na democracia se faz com o voto, e é bom que seja assim, né? Porque toda revolução violenta acaba atingindo alguns que merecem
e muitos que não merecem ser atingidos. Então vamos fazê-la de forma pacífica e eficiente. Vamos colocar no poder quem nós achamos que deva exercê-lo, através do voto. E algum projeto em especial já para o próximo ano? Nós temos já algumas coisas a fazer, né? E tudo aí nós vamos trabalhar, por exemplo, a participação popular. Trabalhar o aumento da participação popular com a participação de todos os juízes em todos os locais. Vamos aproveitar que, como se diz, né, o gigante adormecido despertou, né? E agora, depois de despertar, vamos agir, né? Eu creio que o tribunal poderá, por exemplo, participar no incentivo a que a população tenha uma participação eficiente dentro dos planos governamentais. Dou um exemplo. Muitas prefeituras fazem, por exemplo, a discussão comunitária do orçamento. Eu, quando novo, ia participar de discussões comunitárias. Mas quando lá chegava, apesar disso ter sido convocado por panfletos, na época, né, não existia internet, por panfletos, quando chegava lá para participar da discussão comunitária, tinha 15, 20 pessoas, com 3 bairros, com mais de 30 mil habitantes. Então nós temos que despertar essa participação, né? Essa programação é uma das programações que serão feitas, né, para aqui o meu mandato, né? Já conversei com o desembargador Sérgio Gama também, o que faremos isso, fazer com quê? Com as nossas reuniões, sabe, nas escolas e tudo mais, para fazer, olha, participem. Ah, é? Bem, olha, lá no bairro tal, não foi feito o saneamento. Em vez disso, foi feita uma praça de esportes lá em não sei aonde, né? Que não é nada que possa ser criticado. Mas em termos de prioridade, o saneamento básico para evitar doenças, é muito mais importante. Acontece que, digamos, o prefeito chegou lá e colocou os recursos à disposição para a população participar, mas ninguém apareceu, né? Então nós queremos fortalecer a ideia de que a participação ela é indispensável para que nós tenhamos bons resultados na gestão. Porque se temos verba, vamos participar então do que é importante, vamos votar e vamos decidir. A nova mesa diretora do TRE do Estado será composta pelo desembargador Álvaro Bourguignon como presidente, o desembargador Sérgio Gama como vice-presidente corregedor e como membro substituto da classe, o desembargador Fábio Klein de Oliveira. A posse dos eleitos será no dia 18 de dezembro.